adolescente boba que não sabia que é perigoso ficar sem comer e sem dormir durante tantas horas. E eu fiquei deitada no meio da sala jogando Zelda com meu amigo. E quando amanheceu e eu levantei, eu desmaiei. Foi a primeira vez que eu desmaiei. Meu pai me deu meu primeiro videogame, que foi o Atari, quando eu tinha 4 anos. E desde então, meus grandes presentes de aniversário e Natal sempre foi videogame. Eu sempre me interessei muito com isso. Eu jogo videogame desde sempre, eu não lembro da minha vida sem videogame. E como eu era muito aficionado por games, eu pensei, por que não tentar construir, né, o meu próprio jogo? A indústria do videogame no Brasil chega por meio dos jogos produzidos fora do país e que eram efetivamente jogados aqui. Alguns pioneiros começam a programar e desenvolver jogos por conta própria, muito no estilo aventureiro, né? Então, por conta própria, eles começam a experimentar e desenvolver esses jogos. Rodava muito nessa época revistas, né, de informática, então a gente mexia, fuçava, programava nos computadores da época, né? Então, o primeiro jogo aí brasileiro considerado Amazônia, que foi desenvolvido em 1983. Bom, nos anos 80 não tinha nada, não tinha livro, não tinha apostila, não tinha curso, nada que ensinasse programação para o usuário de computador e muito menos sobre programação de jogos. As próprias revistas começaram a publicar matérias técnicas a partir de 82, 83 e se tornou a grande fonte de conhecimento dos programadores daquela época. Que vinha com códigos para você copiar na mão. Você tinha que ligar o bagulho e ir copiando loucamente. Alguém ficava gritando 5, CLS, 10, print, não sei o que lá. Que era basic puro. E aí eu me interessei pra cacete e comecei a fazer minhas próprias programações. Perceber que se você mexesse alguma coisa, mudava o resultado na hora que você compilava o negócio e tal, que você mandava rodar. Você tinha umas páginas, né, para você desenhar as coisas. Eram umas páginas quadriculadas, que você tinha que pintar pixel por pixel. Depois disso, teve uma grande queda e a gente só voltou a publicar e ter jogos lançados em caixas nos anos 90, quando aconteceu a popularização do PC. O jovem, da década de 90 para cá, todo jovem que nasceu ele já teve um acesso à tecnologia. Muito comum também ele ter o próprio quarto dele, ou seja, ele transformou o quarto dele numa central de acesso a informações, de uma central de acesso ao mundo. Ele tem acesso a tudo. Todos os jovens, a partir de então, se tornaram potenciais empreendedores. Mas não era realmente um plano, porque o videogame, ainda mais naquela época, ainda é um pouco hoje, mas naquela época não era uma coisa normal de se trabalhar, assim. Eu não via trabalhar com videogame como uma realidade. E desde pequeno, na realidade, eu já começava fazendo alguma coisa ou outra. Jogava muito RPG quando era criança, né? E eu tinha vários sistemas que eu criava, eu tinha alguns cadernos com vários planos de jogos. E quando eu fui crescer, era bem engraçado. E aí, só em 2008, quando a Ubisoft fez um escritório em São Paulo, que eu me toquei, assim, que, nossa, tem como, né? Aqui no Brasil ainda não é muito difundido o que é realmente o mercado de games, principalmente em desenvolvimento. As pessoas elas são muito mais acostumadas com a parte consumível, de consumir um videogame, de ir numa loja de videogames, num shopping e ver que aquilo é um videogame, mas não tem realmente a noção do que é esse mercado de fato. Por pirataria, pelo acesso à internet, esse mercado acabou diminuindo muito, os consoles ficaram muito mais poderosos e aquela concorrência que não existia passou a existir, os jogos para PC foram sumindo. Você olha mundo afora, videogame já é uma categoria de negócios extremamente relevante. No Brasil, a gente está num momento um pouco diferente. A área de games, de uma maneira geral, ela é considerada, em termos de formação, muito nova, mesmo fora do país, comparada às áreas tradicionais, direito, medicina e outras tantas áreas. Então, o profissional que vai trabalhar com games, ele possui diferentes caminhos, né? Isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É muito importante para os alunos, futuros alunos de jogos digitais, saberem o seguinte: a faculdade ela vai dar uma boa base para você de tudo que o programador, o criador de jogos precisa para produzir um jogo efetivamente. Então, vai te ensinar a criar a parte de artes, vai te ensinar a parte de áudio e depois
ele vai te ensinar também a programar. Esse tipo de profissional, ele não vai se tornar um profissional jogando. Ele vai se tornar um profissional buscando um conhecimento, estudando. Eu acho que se a pessoa quer aprender mesmo, se ela quer realmente fazer jogo, ela vai dar um jeito de aprender, né? Eu sempre fui autodidata, né? Eu aprendi a programar pela internet, vendo tutorial, baixando livro, participando de fórum, tirando dúvida e tal. Se você pega alguém aqui no Brasil para conseguir trabalhar com o jogo, o cara tem que ser muito esforçado. Assim. Tem que ter ralado muito. O cara tem que ter apanhado muito mesmo, assim, porque não é fácil. Eu acho que não existe uma forma melhor de aprender a fazer jogos do que fazendo jogos. Porque a chance de você conseguir um emprego para fazer o jogo que você quer é praticamente nula, assim. E, infelizmente, tem gente que espera por isso. Mas não vai acontecer. Na nossa situação e de muitos amigos, você tem que meio que se especializar em alguma coisa, ser muito bom naquilo. E aí, jogar na internet lá, seu portfólio, sua experiência, os jogos que você já fez. O que conta não é mais o teu diploma. As pessoas não querem mais o nome do santo. As pessoas querem ver o milagre. Então, o que conta para você entrar numa empresa é portfólio. Você quer ser contratado. Cara, eu sou modelador. Tá, manda o teu portfólio. Então, para ele criar e gerar esse portfólio, tem duas oportunidades. A primeira é ele fazer trabalhos próprios. É um caminho mais, vamos dizer assim, ético, profissionalmente falando. A outra cobra 5, 6 vezes menos por um trabalho somente para entrar numa empresa, para conseguir o portfólio que ele precisa, para depois entrar em outra empresa, para depois entrar em outra empresa. Só que o objetivo final dele é, se ele hoje cobra 5 vezes menos, ele quer chegar no patamar daqueles que cobram o valor normal. Só que ele não percebe que a linha que ele trilhou para chegar aqui e as pessoas que ele prejudicou, ele deixou as migalhas por onde outras virão e também vão prejudicar ele. A prostituição profissional, ela é baseada sempre em quem está começando. Hoje a gente tem um outro momento que é um momento onde a gente pode publicar em plataformas de venda online, desde para PC, que é menor, mas especialmente para tablets e dispositivos móveis. Acho que hoje está muito mais fácil você pegar alguns softwares, cair de cabeça, montar uma equipe e tentar ir à sorte em alguma store da vida. O Thor, ele nasceu como um projeto de término do curso, né? A gente tinha 6 meses para fazer um protótipo, basicamente, de um jogo. E eu, Alessandro e o Conrado, a gente tava pensando assim, o que a gente quer fazer e tal. A gente falou, vamos pensar em fazer um jogo pro mercado, vamos fazer um jogo que a gente vai se orgulhar, que vai servir de portfólio pra gente. Então, quando surgiu a oportunidade de jogos serem incluídos na Lei Rouanet, a gente sempre pensou, puxa, talvez seja uma boa forma de a gente conseguir. Principalmente que o jogo tem uma pegada bem artística e tal. Mas é um caso muito raro. Então, normalmente, os jogos eles são produzidos com o famoso dinheiro bom e tem a responsabilidade de retorno muito rápida, o que diminui a possibilidade de inovação, e principalmente da linguagem. E o retorno ele é indispensável para a continuidade da empresa. Então acho que ainda tá faltando aquela coisa assim, sabe, para dar uma grife pro game brasileiro. Uma desenvolvedora que exploda no mundo inteiro e os caras falam, putz, olha o trabalho desses caras. Isso, sabe? Uma desenvolvedora que tem uma ideia e que essa ideia seja concretizada num game e que ele se torne conhecido lá fora para dar aquele, sabe, aquele punch, assim, para as pessoas falarem no mundo inteiro, falar, cara, olha o Brasil que tá desenvolvendo. Os games indie, eles surgem como uma tendência internacional, muito a partir também de uma demanda dos consoles, das empresas
que fabricam os consoles de videogame. Porque a indústria ela fica meio amarrada nos vícios, né? Eles têm uma coisa que é parecida até com a indústria de Hollywood. Tem uma fórmula que está funcionando, você repete ela à exaustão. Os videogames fazem a mesma coisa, até a hora que ele parar de vender. Aí a gente pensa em mudar. Não faz muito sentido a gente falar de mercado independente no Brasil, porque o mercado brasileiro, ele na verdade, ele é totalmente independente, né? A gente não tem um mainstream que as empresas façam parte. Ninguém aqui está publicando jogos para as principais plataformas. Então, ou a gente está produzindo jogos e publicando pelo Google, pelo iOS, ou a gente produz jogos para serviços como Serious Games, ou jogos para publicidade que são os Adver Games. Então, para mim, o que diferencia um bom profissional da área é conseguir colocar a identidade que o personagem, o game, a situação, a imagem precisa, às vezes tendo que anular sua própria identidade criativa. Eu acho que jogo é uma fusão de artes, né? Você tem diversas artes dentro de um jogo e aí essa fusão de artes ela pode gerar um produto artístico ou não. Então você tem games que tem um excelente visual, aí você aprecia ele pelo visual artístico, mas que em termos de narrativa ele não é arte, ele é só um... O que a gente frequentemente assume como verdade é que as outras mídias contam histórias muito melhor. Só que se as outras mídias contam a história muito melhor, os jogos certamente se destacam, não só porque eles podem contar histórias e contar histórias muito boas também, mas principalmente por outro aspecto, que por causa da interação, eles são ótimos em permitir que os jogadores criem suas próprias histórias. Eu acho que jogo pode ser, sim, uma forma de arte. Sem dúvida, a gente faz os nossos jogos como uma maneira de expressão. Você tem que tentar começar o mais simples possível e conforme você vai ganhando experiência, fazendo coisas mais complexas e tal. Tem gente que fala assim que para fazer um bom jogo você tem que fazer pelo menos uns 5 ruins antes. O mercado de games brasileiro ainda tem muito que percorrer, nós ainda temos muito que passar, provar, mas é um futuro positivo, na minha opinião. Eu acho que as novas plataformas estão para chegar, a distribuição digital, a abertura de plataformas e publishers vendo isso. Hoje é possível você, como desenvolvedor brasileiro, conseguir produzir um jogo e colocar ele para vender. Em alguns lugares, trabalhar com jogo é trabalhar com qualquer outra coisa. Então não tem essa paixão, essa garra do pessoal daqui, que nos anos 90 jogava muito Sonic, muito Mario, e queria trabalhar com isso, e conhece um monte de jogo, sabe? E aquela coisa da pessoa ter realmente se esforçado para conseguir, isso acaba fazendo uma diferença, desculpa. Então você que está aí entusiasmado com o que você está assistindo, com o que você está ouvindo, entusiasme-se ainda mais. Não desista do seu sonho, muito pelo contrário, persista. Videogame é coisa séria, apesar de ser divertido, é uma coisa muito séria como negócio. E pode mover e já está movendo a economia do nosso país. Futuro? É incerto, mas vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Futuro? Esperança. Mercado melhor. A gente nunca sabe mais de uma semana, assim. Desenvolver jogos no Brasil. Produzir um bom jogo. Fazer jogos. O sonho pessoal para mim em games é eu conseguir me expressar. Eu quero realmente fazer jogos que expressem aquilo que eu quero. Fazer um jogo relevante mundialmente. Cara, eu sonho com o dia que vão acabar os combos. Se tudo der errado. Sentar na frente da poltrona e jogar videogame. Se tudo der errado, eu pulo. Começo de novo. Eu passo de fase, boa, né? Publicidade. Eu vou continuar fazendo jogo. Olha! Não, peraí. Você cedeu. Não, mas eu não tinha da escolha, peraí, não. Mas se tudo der errado, eu continuo fazendo jogo pro hobby.
eu não jogo, eu fico triste. Então é importante para mim, eu me sinto feliz. Se ele não existisse, eu não sei como seria a minha vida.